Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Pires e nessa videoaula iremos estudar a respeito da decomposição em fatores primos de um número natural. E também vamos resolver como exercício uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender aqui o que são números primos. Um número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais e distintos, que é o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números naturais primos. Ou seja, quantos divisores tem esses números, pessoal? Por exemplo, pegando aqui o 2 e achando aqui os divisores de 2. Os divisores de 2, quais são eles? O 1 e o próprio 2, certo? Daí vem a nossa definição. Eles possuem apenas dois divisores. 1, 2. Que são distintos, né? Diferentes. Que é o próprio número 1, que é o número 1, quer dizer, que é o número 1 e o próprio número, ele mesmo. Note aqui, ó, os divisores de 2. O 1 e ele mesmo, que é o número 2. Tá certo? Então, isso daí é a definição de número primo. Se você fizer também aqui os divisores de 7, você vai notar também que é o 1 e o próprio 7. Se isso acontece, se a quantidade de divisores de um número são 2, que é o número 1, esses divisores são o número 1 e o próprio número, então ele é primo. Ok? E aquele número que não é primo, a gente chama ele de número composto, certo? O que são números compostos? São aqueles que não são primos. E a definição diz assim: os números naturais que possuem mais de dois divisores distintos são chamados números compostos, certo? Ou seja, números primos só possuem dois divisores. Compostos possuem mais de dois divisores. Exemplos: os números 4, 6, 8, 9, 10 são alguns exemplos de números naturais compostos. Observe aí, ó, vamos achar aqui os divisores de 4. Quais são eles? 4, ele é divisível por 1. Se você divide 4 por 1, dá o próprio 4. 4 também é divisível por 2. Né? A metade de 4 é 2. 4 dividido por 2 é 2. E 4 ele é divisível por ele mesmo. 4 dividido por 4 é 1. Ou seja, note que aí ele possui 3 divisores, 1, 2 e 4. Logo, se ele possui mais de 2 divisores, certo? Ó, distintos, né? Que pode acontecer de serem de o 2 ser divisor de um número mais de uma vez, certo? Porém, ele tem que ter pelo menos 3 distintos. Isso daí significa que esse número é um número composto. Posso pegar aqui também como exemplo próprio esse outro número aqui, o 10, e achar aqui os divisores de 10. Quais são eles? 10 dá para dividir por 1, tá certo? 1 é divisor de qualquer número. 10, por ser um número par, dá para achar a metade dele. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5, né? Se a metade dele é 5, então isso significa que ele é divisor, aliás, ele é divisível pela sua metade. 10 dividido por 5 vai dar 2, logo 5 é um divisor de 10, e o próprio 10, certo? Esses daí são os divisores de 10. Ou seja, 10 aí tem
4 divisores, né? 1, 2, 3, 4. Logo, possui mais de 2 divisores distintos, né? 1, 2, 5 e 10. São todos distintos. Então, é o que nós chamamos de números compostos. Ok, pessoal? Continuando aqui, tem algumas observações que você deve saber. Primeiro, o número 1 não é primo e nem composto, certo? Por quê? Basta você lembrar da definição de número primo. Tem que ter 2 divisores. O 1 só tem um divisor. Qual é o divisor do 1? É ele mesmo, certo? Os divisores de 1, o divisor, no caso, é o próprio 1, certo? Então, ele não possui 2, logo ele não é primo, ok? Outra coisa que vocês devem entender também é que o único número primo que é par é o 2. 2 é o único número primo par, certo? Isso porque todos os demais números pares são divisíveis por 2. Se você pegar qualquer um outro número par, tinha falado, por exemplo, ali o 10, você viu que 10 dá para dividir por 2, que é 5. E pegue qualquer um número par. Lembrando que números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Pegar aqui, por exemplo, o 18. 18 é um número par. Então, se 18 ele é um número par, certo? Isso aí me garante que nos divisores de 18 já tem um, que é divisor de todo número. Tem o próprio 18, todo número é divisor de si mesmo, certo? E por ele ser par, eu já sei que tem o 2. Metade de 18 é 9, certo? Além dos outros que ele tem. 18 é divisível por 3, por 6, por 9, certo? Se você dividir 18 por 3, vai dar 6, né? 3 vezes 6, 18. Se você dividir 18 por 6, vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Ou 6 vezes 3 vai dar 18. E se dividir 18 por 9, vai dar 2, certo? Então, todos esses aqui são divisores de 18. Ou seja, todo número par vai ter o 2 como divisor. Então, ele vai ter mais do que 2 divisores, certo? Com exceção do 2. Como ele diz aqui, o único número primo que é par, o único número primo par é o 2, ok? Então, se vocês se depararem com um número par diferente de 2, ele não é primo. Então, conhecendo isso, vamos aqui à decomposição em fatores primos de um número, né? O que é decompor, certo? É você escrever aquele número de uma outra forma, certo? E decompor em fatores primos é você decompor aquele número, é você representar aquele número, no caso aqui a gente vai ver o 180, né? É você representar ele de formas diferentes, certo? E vamos aprender quando é que é e quando não é em fatores primos também, tá bom? Mas vamos aí ao exemplo. O exemplo ele diz o seguinte, decomponha o número 180 em fatores primos. Deixa eu colocar ele aqui, tá certo? Vamos decompor em fatores primos o número 180. Só para relembrar, tá aqui os números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 tem reticências, porque eles são infinitos, certo? Depois do 19 tem o 23, e assim em diante, certo? São números infinitos. Tem uma infinidade de números primos, ok, pessoal? Mas vamos lá, como é que eu faço para decompor em fatores primos um determinado número? Muito simples, ó. Tá aqui o número 180. Eu vou escrever aqui uma barra, certo? Ó, ao lado dele. E vou começar a dividir esse número pela sequência dos números primos. Como o 180 é par,
eu sei que ele é divisível por 2, que é o nosso primeiro primo. Então, eu divido 180 dividido para 2. Só achar a metade de 180, que é 90, não é isso? Aí você observa, 90 ele continua sendo par, certo? Porque ele termina em 0. Então, se ele é par, eu vou continuar dividindo ele por 2, até não poder mais, certo? Ó, 90 dividido por 2, você vai dividindo ali o quociente, né? Por 2 até não dá mais. Então, 90 dividido por 2, a metade de 90, 45. Aí você observa que 45, ele não é divisível por 2, porque ele não é par, tá certo? O que a gente faz agora? A gente vai para o próximo número, que no caso, o 3. Quanto é 45 dividido para 3? Será que 45 é divisível por 3? Ou seja, fazendo a divisão, o resto é 0? Se você somar 5 mais 4, que é os algarismos aqui de 45, certo? Vai dar 9. E 9 está na tabuada do 3, que é 3 vezes 3 igual a 9. Quando isso acontece, aquele número é divisível. Só para relembrar aí o critério de divisibilidade por 3, tá bom? Então, 45 é divisível por 3. Bem simples, né? De cabeça dá para perceber aí que o resultado de 45 dividido por 3 é 15. Não é isso? É só você somar o 15 aí 3 vezes, né? 15 mais 15, 30, com mais 15, 45, certo? E também a gente percebe que o 15 é divisível por 3. Certo, pessoal? Lembre-se que 15 ele é 3 vezes 5. Não é isso? Pronto, 3 vezes 5. Então, 15 dividido por 3 dá 5. O 5 a gente sabe que ele não é divisível por 3. Primeiramente porque ele só tem 2 divisores. Está aqui ele, ó. Ele é primo, né? Só possui 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Então, eu vou dividir ele pelo próprio 5, certo? 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu chegar aqui, ó, nessa última linha, e o resultado for 1, eu encerrei a decomposição. Tá certo? Então, o que é a decomposição? Em fatores primos, né? É você escrever o número, que no caso aqui é o 180, como uma multiplicação de fatores, onde esses fatores são somente números primos. 180 é igual ao quê? 2. Só pegar esses números aqui que estão nessa coluna aqui ao lado, né? Ó, nessa coluna aqui. E multiplicar fator por fator, tá certo? 180 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 de novo e vezes 5. Ok? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Se você multiplicar, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. E 36 vezes 5 vai dar 180. Ou seja, eu escrevi o número 180 de uma forma diferente. Tá certo? Eu escrevi o número 180 de uma forma diferente, com uma multiplicação de todos os seus fatores. Eles são números primos. O 2 é primo, o 2 aqui de novo é primo, o 3 é primo, aqui o 3 de novo e o 5. Todos são primos. Isso é decompor em fatores primos. Tá entendido, pessoal? Agora deixa eu ensinar uma forma mais rápida, mais prática para vocês fazerem a decomposição de maneira assim mais simples e mais rápida. Com alguns números, dá para você perceber já de cara como é que é a forma fatorada desse número, tá certo? Deixa eu apagar tudo aqui e eu vou mostrar para vocês agora uma outra maneira, uma outra forma de fazer, tá certo? Ó, eu vou pegar aqui o mesmo 180, tá bom? Tá aqui ele aqui, o mesmo 180. E a gente sabe que 180, certo? Sem usar aqui aquela barra, né?
180, você sabe, nós sabemos que ele é igual ao quê? 2 vezes 90, certo? Isso aqui é uma decomposição do 180, ou seja, decompor é escrever o número de uma maneira diferente, certo? De tal maneira que essa forma com que ele foi decomposta, com ela é possível também compor ele novamente, né? 2 vezes 90, 180. Mas aí, pessoal, eu também sei que o 180 é igual a isso aqui, Vou repetir o 2 duas vezes. O 90, mas o 90, ele é a mesma coisa que 2 vezes 45. É ou não é? 45. Opa, 45, ele não é 45 não é a metade de 90? Duas vezes 45 não dá 90? Então, repetir aqui o 2 e vou escrever o 90 como 2 vezes 45, que dá 90, ok? Continuando aqui na nossa decomposição, a gente tem o seguinte, Eu vou repetir aqui o 2, duas vezes o 2, repetir esse 2 e esse 2, tá certo? E o 45 eu vou escrever ele de forma diferente, certo? Eu sei que 45 é, por exemplo, 9 vezes 5. 9 vezes 5 dá 45. 9 vezes 5. Ok? Ou seja, uma outra forma de decompor esse número. Tá certo? 2 vezes 2, vezes 9, vezes 5. E ainda posso fazer o seguinte, vou repetir aqui 2 vezes 2, certo? E no lugar do 9 eu vou colocar 3 vezes 3. E repetir aqui o vezes 5. O que eu fiz com o 9? Eu escrevi o 9 como 3 vezes 3, que dá 9. Chegando aqui a mais uma forma diferente de decompor o 180. Cada uma dessas maneiras aqui que foram feitas, pessoal, é chamado de decomposição do número 180, certo? Mas somente uma é a decomposição em fatores primos. Qual? É aquela onde todos os seus fatores são primos, que no caso será aqui a última, certo? Essa daqui, Todos os fatores aqui são números primos. Note aí, o 2 é primo, está aqui o 2 de novo, o 3 é primo, está aqui o 3 de novo, e o 5 é primo. Você observar as outras, o 90 não é primo, 45 não é primo, o 9 aqui não é primo. Então, essas decomposições acima não são decomposições em fatores primos. São decomposições, mas não em fatores primos. A única que é essa daqui. Tá entendido, pessoal, o que é decomposição em fatores primos de um número? Agora, para a gente fechar aqui a nossa aula com chave de ouro, vamos resolver aqui uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática, certo? O BMAP, das escolas públicas, do ano de 2019, nível 1, certo? É a prova de nível 1 que é aplicada para sextos e sétimos anos. E essa aqui é a questão 7 da prova, tá certo? Para a gente encerrar, vamos resolver essa questão. E ela diz o seguinte, as casas das figuras abaixo devem ser preenchidas com números primos, que é o que a gente estudou. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. Certo? Aqui o número, está aqui uma seta, né? Está aqui o número, está aqui a seta. Qual é o número? Desculpa aqui, a coluna indicada por 294 já está preenchida. Está aqui, 294, aqui a seta. E está aqui, que é isso aqui, é um produto, né? A multiplicação desses números primos aqui dá igual a 294. É o que significa isso daqui, tá certo? Aí ele diz, a coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com asterisco? Certo? Qual o número, qual é o fator, né? Qual o número primo que deve estar escrito aqui, nessa casinha aqui marcada com asterisco?
Aí ele colocou aqui algumas opções, 2, 3, 5, 7 e 11, né? Tudo primo, certo? Ó, tudo número primo. Então, um desses aí é o que deve ocupar. Aqui a casa onde está o asterisco, tá certo? Então, para resolver essas questões que envolvem números primos, vocês têm que ter na mente, né, a sequência de números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, tá certo? E são infinitos. Então, você tem que saber quais são os números primos para poder resolver o problema, tá certo? Então, vamos lá. Para resolver essa questão, pessoal, o indicado é você decompor todos os números, certo? Já que aqui nas colunas e nas linhas estão a forma fatorada desse número, né? Quando ele diz aqui, ó, em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta, certo? E são preenchidas com números primos. Em outras palavras, produto é a multiplicação, então ele quer simplesmente aqui, ele quer trabalhar nessa questão, o teu conhecimento aí a respeito de fatoração de números, em números primos, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui então a fatorar, vamos fatorar cada um desses números, tá bom? Cada um deles, o 294 já está fatorado, né? Aqui o 150, tudo, tá bom? Vamos começar aqui do menor para o maior, tá certo? Vamos fatorar o 84. Eu vou fazer daquela forma mais simples, né? Como o 84 ele não é um número baixo, é par, a gente entende rapidinho que 84 é igual a 2 vezes 42. É ou não é? 2 vezes 42, 84. Ora, o 42, estou repetindo aqui o 2, é a mesma coisa que 2 vezes 21. 2 vezes 21, 42. E repetindo aqui o 2, porque são primos, né? Eu posso escrever o 21 ó, como 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Pronto. Note que tudo aqui são números primos, certo? Ou seja, 84 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Então, eu já fiz aí a decomposição do 84. Ok, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Estou usando aqui em cima os pontinhos, tá certo? No lugar do sinal de multiplicação, mas é a mesma coisa, tá bom? Deixa eu apagar aqui esse e vamos para o próximo. O próximo número que eu vou decompor é o 150, tá certo? Ó, que é também bem simples de decompor. Coloco aqui o 150, e eu sei que você sabe que 150 é 3 vezes 50, é ou não é? Bem simples, né? E o 50, repetir aqui o 3, é 2 vezes 25, ok? Colocando aqui, repetindo o 3 e o 2. 25, a gente sabe que é quanto? 5 vezes 5. E repare, ó, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 5 e o 2 de novo, né? Tudo número primo. Então, a forma fatorada dele aqui, ó, decomposta, né, em números primos, é essa daqui. Tá certo? Então, vou colocar aqui em cima. Mais uma vez, vou apagar tudo aqui, certo? Ó, o próximo número que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Próximo, 462, né? 462. Vamos fatorar ele. 462, vamos tentar aqui por essa forma mais rápida, né? Ó. 462, ele é um número par, tá certo? Ele é um número par. Então, se ele é um número par, eu sei que ele é divisível por 2. Tá certo? E é 2 vezes quanto, né? 462 é 2 vezes quanto? Ó, se você dividir 400 por 2, é 2 centenas, né? Ó, 4 centenas por 2 é 2 centenas. 6 dezenas por 2 é 3 dezenas. E 2 unidades por 2 é 1. Ou seja, 231. Tá certo?
Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 2 vezes. Aí, 231. Aí, se você não souber assim de cabeça, de cara, né? Se é quanto, né? 5 vezes quanto? É 3 vezes quanto? Eu não sei. O que você faz? Arma aqui a continha, tá certo? 231. E faz a divisão dele pelo próximo primo. Por quê? Porque eu sei que por 2 não é, porque 231 não é par. Próximo primo é o 3. Então, vamos dividir aqui por 3 e observar se ele é ou não divisível por 3. Olha aqui, ó, com esse algarismo aqui da centena, a gente dividir por 3, note que o 2 ele é menor do que 3, né? Então, você tem que pegar ou igual ou maior. Então, vamos aqui para 23. 23 dividido por 3 dá igual ao quê? Ó, a gente viu ainda há pouco que 7 vezes 3 dá 21. É isso? E 8 vezes 3 vai dar 24, vai passar. Então, é 21. Aí, 23 menos 21, 2. O que eu faço agora? Baixo o próximo algarismo, que é 1. E fica 21. E a regra é, toda vez que eu baixo, divide. 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, a gente acabou de ver que é 7. 7 vezes 3, 21. Fazendo aqui a subtração, não sobra nada. Ou seja, quanto é 231? É 3 vezes 77, ou 77 vezes 3, tanto faz, certo? Ó, então, vamos colocar aqui. 3 vezes 77. E aí a gente percebe, pessoal, repetir aqui o 2, que é primo, né? O 3, que é primo. De cara a gente já vê que 77 é a mesma coisa que quanto? Ó? 7 vezes 11. É ou não é? 7 vezes 11, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7, 77. E 7 e 11 são números primos, ó. Tá aqui. Então, acabou-se. 2 e 3 são primos, 7 e 11 são primos. Então, a forma fatorada em números primos de 462 é essa daí. Certo? 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Ok, pessoal? Qualquer coisa, volta o vídeo aí e assiste mais uma vez, se não entendeu. Tá certo? Deixa eu apagar tudo aqui e vou colocar o valor que a gente decompôs aí, ó, 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11. E vamos agora para a última fatoração, 495. Vamos fatorar 495, certo? É 495, sabemos que ele não é por 2, porque ele não é um número par. Será que ele é por 3? Novamente a gente está diante de um número bastante grande, né? Talvez tenha dificuldade aí de saber de cabeça se é ou não. Aliás, saber o quociente, né, da divisão dele por 3. Saber que é por 3 dá para saber porque somando tudo aqui, ó, 5 mais 4 dá 9, mais 9 é 18, né? E 18 está na tabuada do 3, é 3 vezes 6, 18. Mas qual é o quociente da divisão de 495 por 3? Se não sabe de cabeça, arma a conta, 495, e vamos lá, vamos dividir por 3. 4 é maior do que 3, faz a divisão. 4 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3, 1. Baixa o próximo algarismo, que é o 9. Aí a regra é, baixou, divide. 19 dividido por 3, 6, porque 6 vezes 3 dá 18, né? É bem próximo. Aí fica aqui, ó, 19 menos 18, 1. O que é que eu faço agora? Baixo o próximo, que é 5. Aí fica 15 dividido para 3. 15 dividido por 3... sabemos que é 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 15, 0. Ou seja, deu 165. Então, 495 é a mesma coisa que 3 vezes 165. Certo? Deixa eu apagar aqui. Poder escrever aqui do lado. Bom, qualquer coisa, depois você volta aí o vídeo. Aí fica assim, ó. 495 igual a 3 vezes
3 vezes 165. Ó. 3 vezes 165. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 3 vezes 165. Dá para perceber que ele ainda é divisível por 3, né? 5 mais 1, 6, mais 6, 12. Está na tabuada do 3. 3 vezes 4 dá 12, certo? Então, vamos lá. Vamos dividir. Se não sabe de cabeça, o que faz? Arma a conta e faz a divisão, certo? Vamos lá, deixa eu armar aqui. É 165 dividido por 3. Isso aqui dá quanto? 1 é menor, eu pego aqui 16. Né? 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Não é isso? 15. 16 menos 15, 1. Baixa o próximo algarismo, que é o 5 e fica 15. A regra é, baixou o algarismo, divide. 15 dividido por 3 dá 5 de novo. 5 vezes 3, 15. Menos 15, 0, certo? Ou seja, o 165 é 3 vezes 55. Então, no lugar de 165, eu vou colocar 3 vezes 55. Opa, aí ficou fácil agora. Ó. Repita aqui o 3 vezes o 3 e tem o 55, que não é primo, certo? Aí, de cara, quem conhece a tabuada do 11, né? Sabe que 55 é 5 vezes 11, não é isso? Ó? Primo, primo, primo e primo. Ou seja, a forma decomposta aqui em fatores primos do 495 é 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11, tá certo? Vou apagar tudo aqui e vou colocar ali em cima, ó. Eu sempre esqueço aqui, tem que desativar a tinta. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Tem também aqui a do 294, né? Ele já está feito aí. Vou só colocar aqui, ó, que vai nos ajudar a resolver a questão, tá certo? 294 é 2 vezes 7, né? Vezes 3 e vezes 7 de novo, certo? Eu poderia ter arrumado, né? Colocado assim, ó, 2 vezes 3 do menor para o maior, né? 2 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Certo? Isso aí também é o resultado correto. Então, feito isso, feitas as decomposições, pessoal, vamos agora resolver, achar, né, a resposta aí da nossa questão, certo? Então, esse trabalho todo aí foi só para fazer a decomposição desses números, 84, 150, 462, 495, tá bom? Agora a gente vai responder. Vamos lá. Observe, ó. Aqui no desenho, né, a gente tem aqui algumas interseções, não é isso? Ó? Por exemplo, ó, o número 3, ele é divisor, né? Ele é um primo que divide, ele é fator tanto do 150, que está aqui na linha, né? Na linha, como do 294, que está aqui na coluna, né? Ele pertence aos dois, ó. Tá aqui ele, ó. 150, cadê o 3, ó? Tá aqui. 294, ó, cadê o 3? Tá aqui, ó. Repara que só tem ele, né? Que pertence aos dois, tá certo? Então, a ideia é essa. Você observa aí onde é que tem as interseções, tá certo? E vai colocando ali aqueles números. Até chegar um momento que você vai encontrar o que vai ficar ali no asterisco, tá certo? Então, vamos lá. Vamos achar aqui a interseção de 462 com 150, certo? Ó, 462 com 150. Vamos achar aqui a interseção. É aquele fator que pertence aos dois, né? Cadê? Vamos lá, ó. Cadê o 462? Está aqui, ó. 462. Ele tem 2, 3, 7 e 11. E o 150 tem 2, 3, 5 e 5. Certo? Ó. Então, repare que o 2 e o 3 são fatores de ambos, né? São fator comum de ambos. Tá certo? Então, um dos dois vai estar aqui.
Porém, eu sei que o 3 já está aqui, ó, do 150, né? Eu já tenho um 3 dele aqui, ele só tem um 3. Se ele só tem um 3, então aqui não pode ser outro 3, pessoal, nessa linha aqui, ó. Ou seja, moral da história, sobrou quem? O 2. Então, o fator comum aqui de 462 e 150, que fica aqui nessa interseção, nessa casinha aqui, vai ser quem? O 2. Tá certo? Deixa eu escrever aqui, ó. O 2. Deu para entender, pessoal? Vamos agora tentar achar aqui, ó, esse que fica bem aqui, tá certo? Ó, que é a interseção de quem? Olha aqui a coluna, ó, 462 com 84, tá certo? Esse bem aqui a gente vai tentar achar. Vamos lá, cadê o 462? Ó, 2, 3, 7 e 11. E os 84? 2, 2, 3, 7. Então, note ó, que aqui tem ó, o 2, o 3, o 7 e aqui também, ó, 2, 3 e 7. Ou seja, tem 3 possibilidades, tá bom? Que pode estar aqui, ó. Mas, claro, aqui tem um 2. Observe o 462. Quantos 2 tem? Só tem um, né? Então, aqui não pode ser 2. Então, as nossas possibilidades diminuiu para quanto? Se era 2, 3 e 7, ficou em 3 ou 7. 3 ou 7. Porém, ainda não dá para saber. Eu sei que ou é 3 ou 7, que vai ficar aqui, tá certo? Que vai ficar nesse aqui, ó. Ou é 3 ou é 7. Porém, ainda não dá para ter a certeza, né? Deixa eu colocar uma setazinha aqui, ó. 3 ou 7, tá bom? Mas deixa guardadinha essa informação aí. Vamos aqui pro próximo, né? Ó, próximo que dá para a gente observar, a gente estava fazendo esse aqui, não conseguimos, só descobrimos que ou é 3 ou é 7. Mas a próxima interseção é essa daqui, ó. Entre 84 e 495, certo? Ó, 495 e 84. Vamos aqui. Vamos analisar eles aqui. Ó. 84 é 2, 2, 3 e 7. E o 495 é 3, 3, 5 e 11. Então, repare ó, que o único termo comum é 3. É ou não é? Ó? 2, 2, 3 e 7. 3, 3, 5 e 11. Ou seja, o único que se repete, que é comum, é o 3. Então, nessa interseção aqui só pode ser o número 3, tá certo? Se só pode ser o número 3 aí, vamos voltar aqui para o próximo, né, que é o que a gente falta descobrir. Descobrindo isso aqui, com certeza vai dar para a gente achar aqui o asterisco, né? Possivelmente vai dar para a gente achar, tá certo? Vamos ver agora. Então, vamos lá, vamos analisar de novo aqui, ó. 84 e 462, tá certo? Vamos analisar de novo. Vai descobrir esses aqui, né? Então, vamos fazer a análise. 84 e 462. 462 é 2, 3, 7, 11. 84 é 2, 2, 3, 7. Eu já reparei, já deu para concluir que ou é 3 ou é 7, certo? Vamos supor que é um 3, que aqui é o 3, né? Se aqui for 3, como é que ficaria aqui a fatoração do 84? Ficaria com 2, 3 aqui, né? Ó, os fatores primos. Mas o 84 tem 2, 3, pessoal? Vamos lá. Ó, não tem 2, 3. O 84 tem 7, certo? Ó, por que eu estou reparando que o 84 não tem 2, 3? Porque ele só tem 1 e ele já está aqui. Então, se aqui não pode ser 3, sobrou quem? Ó? O 7. Ou seja, essa interseção aqui na realidade é o número 7. Ok, pessoal? Deu para entender? Agora vamos ver se já dá para descobrir aqui a fatoração de 84. Onde estão aqui cada fator comum, tá certo? Ó, eu tenho aqui o 3 e tenho o 7. Ó. 3 e tenho o 7. E repare que falta 2. E repare aqui ó, que os 2 que faltam são justamente o 2 e o 2 de novo. Ou seja, se repetiu aqui o fator, não foi? Então, o que acontece? A conclusão é que aqui é 2 e aqui também.
Aí fica 2, 2, 3, 7. Ó, 2, 2, 3, 7. Moral da história, aqui é 2 e aqui é 2. Conclusão, quanto é o asterisco, né? Qual valor o asterisco aqui representa? Exatamente o número 2, letra A. Ok, pessoal? Se ficou ainda com alguma dúvida, volta aí o vídeo da questão, foi um pouquinho longa, mas é isso aí. Prova de Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas é assim mesmo, ela muitas vezes dá um trabalhinho, tá bom? Mas estudando, se esforçando, a gente chega lá. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.